Olá, bem-vindos a mais um vídeo de revisão. Nesse módulo 10, a gente vai ver aí algumas funções orgânicas que têm oxigênio. Toda vez que a gente fala em função orgânica, é legal você saber identificar qual é o grupo funcional, ou seja, aquilo que identifica aquela função. Nesse primeiro vídeo, essas três funções que a gente vai ver, todas elas têm o mesmo grupo funcional, que é o OH, que a gente chama de hidroxila. Só que dependendo de onde ela está ligada na minha cadeia, ou seja, dependendo da característica do carbono que ela está ligada, eu posso ter uma função diferente. É legal você saber identificar a função e também dar nome para essa função. A primeira função que a gente tem aqui, que são os álcoois ou a função álcool, ela é muito comum de aparecer porque os álcoois são combustíveis importantes e um deles está presente muito no nosso dia a dia, que é o etanol. Para a gente saber identificar um álcool, a hidroxila ela tem que estar ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz simples ligação. Então, por exemplo, aqui a gente tem dois carbonos e eu tenho ligada uma hidroxila nesse carbono. Como esses dois carbonos estão fazendo ligação simples, eu sei que essa função é uma função álcool. Para a gente dar nome, nós vamos seguir a mesma regrinha lá dos hidrocarbonetos, só que agora a terminação, ao invés de CO de hidrocarboneto, vai ser O de álcool, certo? Então, como que vai ficar? Tenho dois carbonos et, só está fazendo simples ligação AN e a terminação OL de álcool. Agora, nesse meu segundo exemplo, a gente tem na cadeia principal 3 carbonos e eu tenho aqui uma ramificação metil. Toda vez que a gente tem 3 carbonos e aparece uma ramificação, essa minha ramificação exclusivamente tem que estar no carbono do meio, porque senão, se ela aparecesse aqui, a minha cadeia principal teria 4 carbonos e eu não teria ramificação. Como ela sempre vai estar no do meio, eu não preciso indicar a numeração, por isso que eu coloco só metil. 3 carbonos, prop. Tenho aqui simples ligação, AN. Agora, o OH, ele poderia estar tanto no carbono 2 quanto no carbono 1. Então, por isso eu preciso identificar qual é a numeração dele. Por isso que fica metilpropan 2-ol. Por exemplo, esse primeiro álcool aqui, como a hidroxila está ligada em um carbono primário, eu posso falar que é um álcool primário. Essa daqui, a minha hidroxila, está ligada a um carbono terciário, então eu posso falar que é um álcool terciário. Eu posso ter também um álcool secundário, que seria aquele onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Agora, eu falei para vocês que eu posso ter essas 3 funções com a hidroxila. O que vocês têm que tomar cuidado? Não confundir um álcool com um enol. Enol, a hidroxila, ela tem que estar ligada a um carbono insaturado, ou seja, o carbono que ela está ligada tem que possuir uma dupla ligação. Então, por exemplo, aqui a gente tem a estrutura parecida com o etanol, só que eu tenho a dupla, então isso daqui é um enol e não um álcool. Para dar o nome é da mesma maneira, 2 carbonos et, tenho a dupla ligação em e a terminação continua sendo ol, então etenol. Agora, essa outra função orgânica também tem a hidroxila, só que ela tem que estar ligada direta ao benzeno. Se isso acontecer, a gente tem um fenol. Então, fenol, OH ligado direto ao anel benzênico. Esse meu composto, eu posso chamar ele de fenol, por isso que da função orgânica, ou hidroxibenzeno. Os dois aí estão corretos os nomes. É comum aparecer aqui no caso do álcool, ao invés de eu chamar de etanol, eu posso chamar de álcool etílico, ou aqui álcool metilpropílico também estaria correto, certo? Característica importante de álcool. Os álcoois que eles possuem até 4 carbonos, eles são totalmente solúveis em água. Por quê?
Se a gente tem a hidroxila, ele pode fazer ligação de hidrogênio aí com a água, então ela pode ser solúvel em água. A partir do momento que eu tenho mais carbonos na minha cadeia, a parte apolar vai ficando muito grande e esse álcool ele vai se tornando insolúvel em água. Bom, no nosso próximo vídeo a gente vai ver aí outras funções oxigenadas. Até o próximo vídeo.